Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1000. Gente, estamos começando o programa de número 1000. Graças a Deus, eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. É uma alegria muito grande. Realmente é uma emoção forte poder chegar no programa 1000. E eu quis partilhar este programa junto com a equipe da Rádio 9 de Julho. Eu quis que esse programa fosse um programa que nós pudéssemos, de alguma maneira, trabalhar juntos, mais juntos ainda. Então é legal, quis partilhar esse programa de uma forma muito humilde, de uma forma muito simples, com toda a equipe da Rádio 9 de Julho, porque é uma alegria poder trabalhar na Rádio 9 de Julho. Agradeço demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Agradeço de todo o meu coração, porque é um esforço tremendo da paróquia, justamente para poder manter esse programa. Agora, se não fosse a Rádio 9 de Julho, que espaço nós teríamos para evangelizar? Porque realmente é uma missão. A Rádio 9 de Julho tem uma missão de evangelizar. Não são todos os lugares que permitem um programa de evangelização. Não são todas as rádios, os outros meios de comunicação, assim, tipo rádio, televisão, que permitem que um programa seja vinculado dessa forma. Porque a rádio, de certa forma, é uma empresa. E as empresas têm suas regras e as empresas têm lá os seus alvos a atingir. Então, por exemplo, se um programa não tem, depois de um determinado tempo, uma quantidade X de ouvintes ou de participantes, eles simplesmente cortam o programa. Se o programa não tem uma quantidade de anunciantes que financiem o programa, eles cortam o programa. A Rádio 9 de Julho, em relação ao Kairos Tempo de Graça, ela abre esse espaço e mantém esse espaço aberto. Vocês percebem? Não tem uma propaganda. Quem sustenta a rádio, quem sustenta o programa, é a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então, para uma rádio permitir que isso aconteça, é muito difícil. Então, eu agradeço demais, demais. Eu reconheço profundamente a missão que a Rádio 9 de Julho tem de evangelizar. Gente, não é fácil. Realmente não é fácil. Não é fácil você manter uma rádio nos dias de hoje com essa missão. Porque não chega dinheiro a rodo, não chega, as coisas são difíceis, é tudo caro, é tudo complicado. E você atingir 1000 programas de evangelização num horário desse, das 8 da noite às 9h30, é só por Deus, gente. É só por Deus. Então, realmente, eu agradeço demais todo esse esforço, tanto da paróquia quanto da Rádio 9 de Julho. E eu quis, de uma maneira muito simples e muito humilde, que a rádio, que as pessoas da rádio partilhassem o sentimento delas em relação ao programa, o sentimento delas em relação à missão que essa rádio tem. Então, eu vou pedir para o meu amigo Michel Silva colocar no ar as gravações de pessoas da rádio, né, e de ouvintes que deixaram uma mensagem nesse programa 1000. Vamos lá, Michel? 2 e 3. Boa noite, Paulo Miziara. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Olha só, chegamos à marca de 1000 programas. Parabéns! Parabéns, Paulo. Parabéns a toda a equipe envolvida nesse programa que é, assim, um canal, né, de evangelização aqui na nossa emissora. E, eu venho aqui lembrar que, no começo, o programa era ouvido apenas pelo rádio. Agora, na internet, ele está atingindo um público ainda maior. E eu, Kátia Maderick, desejo que esse número se multiplique a cada dia mais. E que venham mais 1000 e 1000 e 1000 programas por aí. Um abraço, Paulo.
Olá, professor Paulo Miziara. Eu também quero parabenizar e festejo com toda a equipe a edição de número 1000 do programa Kairós, Tempo de Graça. E para a Rádio 9 de Julho, claro que é uma graça de Deus ter entre os seus comunicadores o senhor Paulo Miziara, que é um catequista, que empreende esse esforço de fazer um programa diário, né, minha gente? De 1h30, de segunda a sexta-feira, levando as verdades de fé que o povo tanto precisa, que o povo tanto tem essa carência. Então, parabéns pelo seu esforço, parabéns a toda a paróquia Nossa Senhora do Brasil por essa parceria que rende frutos na evangelização e na fé. Parabéns, programa Kairós, 1000 programas, Paulo, nossa, passou muito rápido, parabéns, parabéns, parabéns. Esse programa me ajudou bastante, e me ajuda ainda, né? E que eu tô faltando em umas aulas, né? Então eu acho que o meu professor vai ficar meio bravo. Mas, gente, evangelizar é tudo de bom. E o Paulo faz isso com muito esmero, muita dedicação. Então, meus parabéns, Paulo, por esse trabalho bonito e importante que você faz. Hoje, dia 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano, o programa Kairós, Tempo da Graça de Deus, que é apresentado pelo Dr. Paulo Miziara, completa o seu 1000º programa aqui na Rádio 9 de Julho. Programa esse que é apresentado de segunda a sexta, das 8 às 9h30, aqui na Rádio 9 de Julho. E claro, a gente não pode deixar de parabenizar o Dr. Paulo Miziara, que há 3 anos, desde 2022, vem com muita dedicação apresentando esse programa, ensinando sobre a teologia da Igreja Católica para todos os nossos ouvintes, para todos aqueles que querem aprender e para todos aqueles que talvez não tenham muito interesse, infelizmente, mas que graças a essa comunicação que a gente tem aqui na Rádio 9 de Julho, tem possibilidade de ter essas aulas incríveis, que a gente sempre comenta aqui na Rádio 9 de Julho, né? De ficar maravilhado sobre como o Paulo, ele sempre tem conteúdo de 1 hora para os seus programas, toda segunda a sexta-feira. Então, a gente não pode deixar de parabenizar por tanto esforço que o Paulo Miziara tem dado para esse programa desde 2022. Por isso, Dr. Paulo Miziara, meus parabéns por tudo que o senhor tem feito aqui na Rádio 9 de Julho. Espero que no próximo ano a gente continue com nossa parceria para continuar trazendo conteúdo de qualidade, didático, sobre a teologia da Igreja Católica para os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Um abração e vamos seguir. Olá, meu irmão querido e catequista Paulo Miziara. Hoje é um dia de profunda alegria para a nossa Rádio 9 de Julho. Celebramos não apenas um marco numérico, mas uma história que toca almas, ilumina caminhos e fortalece a fé do nosso povo. O programa Kairós, Tempo de Deus, sob a condução inspiradora a qual você passa para nós. Como diretor da Rádio 9 de Julho, quero imensamente expressar minha gratidão, orgulho e alegria por este programa. Programa este que, ao longo dos anos, se tornou um verdadeiro espaço de encontro com Deus e com os irmãos e irmãs. O Kairós é aquele momento de pausa, de escuta, de reflexão. É o tempo da graça entrando no cotidiano dos nossos ouvintes, trazendo leveza, reflexão e esperança. A cada edição, percebemos o quanto este programa se transforma em companhia fiel para quem nos acompanha. Paulo, você sempre leva uma palavra que renova, uma reflexão que abre horizontes, uma oração que abraça, uma presença que faz diferença. Sempre quando é possível, eu sou um ouvinte assíduo do seu programa.
tenho acompanhado suas belíssimas reflexões, sua dedicação, seu carinho pelos ouvintes e sua fidelidade à missão evangelizadora. É que eu me perdi. Nas quais são motivo de grande honra para toda a nossa equipe. O Kairós não seria o que é sem a sua sensibilidade, sua escuta, sua oração, sua catequese e seu amor por comunicar o Evangelho. Em nome de toda a direção, da equipe e de nossa comunidade de ouvintes, digo com alegria: obrigado pela missão, pelo serviço e por cada momento de graça que o Kairós oferece a todos nós. Que Deus continue guiando este programa, tocando vidas e abrindo sempre novos caminhos de fé. Quero agradecer também à paróquia Nossa Senhora, que tem oferecido esta oportunidade para nossos ouvintes. Que a paróquia Nossa Senhora do Brasil seja muito abençoada por tantas ajudas que oferece a nossa querida Rádio 9 de Julho e a este programa. Parabéns ao Kairós, parabéns Paulo Miziara, parabéns a todos. Continuemos juntos, transformando o tempo de Deus num verdadeiro encontro de fé, de amor, de esperança e de paz. Deus o abençoe e abençoe a todos os seus ouvintes. Que alegria gravar esse vídeo para você, meu amigo Paulo Miziara. 1000 programas, hein? Esse Kairós é um sucesso. Eu tenho muita alegria de fazer parte dessa casa, que é a Rádio 9 de Julho, abrigando por 1000 vezes o programa Kairós. Parabéns e que venham outros milhares de programas para que as pessoas possam ficar bem informadas. Valeu? Grande abraço, meu amigo Miziara. Que delícia, né? Quero agradecer demais a Kátia, quero agradecer demais a Cleide, quero agradecer muito ao Padre Jorge, que é o diretor da rádio. Suas palavras me deixaram muito emocionado, como as palavras de todos vocês, viu? Meu amigo Michel, né? Michel Silva, e a Mônica, o grande Alex. Na realidade, gente, a beleza desse programa está justamente no fato de deixar o Espírito Santo agir. É gostoso trabalhar assim, sabe? Se colocando nas mãos de Deus. E eu sempre peço para Deus essa graça, né? De não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Porque é Ele quem faz a obra, não sou eu. Não sou eu, não tenho esse poder de transformação. Quem tem é Deus. Então, na realidade, o que eu percebo é que todo o trabalho que a gente faz, voltado para uma missão, todo o trabalho que a gente faz voltado para o bem comum, todo o trabalho que a gente faz voltado para a obediência a Deus, vai ter fruto. É inevitável. É inevitável. Então, o grande mérito desse programa, além de tudo que já foi falado, na realidade, está no fato do Espírito Santo agir. Então, esses 1000 programas, e quantos mais tiverem pela frente, se Deus quiser, seja para a honra e glória de Deus, seja para o bem de quem participa, mas principalmente que seja liderado, que seja vivido sob a ação do Espírito Santo. Então, quem tem todo o mérito desses 1000 programas não sou eu, quem tem todo o mérito desses 1000 programas é justamente a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu fico muito grato a Deus, agradeço demais, do fundo do meu coração, a oportunidade que Deus me dá de poder estar aqui com vocês. Para mim tem sido um grande aprendizado, para mim tem sido um processo de transformação pessoal,
um processo como que eu posso explicar para você? Um processo de formação para mim também. Porque preparar as aulas e dar as aulas, quem aprende mais, em primeiro lugar, é a gente. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, fico muito feliz da oportunidade que a paróquia abriu para a gente, para todos nós. Compreendo a gravidade disso, né, no bom sentido, e a responsabilidade que temos em relação a tudo isso. Mas a obra é de Deus. O grande artífice de tudo isso não somos nós. É a ação maravilhosa de Cristo e é o poder do Espírito Santo e a misericórdia do Pai. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração. Agradeço realmente toda essa força, toda essa alegria, toda essa homenagem. E realmente essa homenagem não é para mim. Essa homenagem, eu transfiro tudo isso para Deus. Tá bom? Então, hoje, dia 31, é um dia que, normalmente, né? O dia 31 é um dia, o último dia do ano, mas, gente, é um dia como outros. Não tem muita diferença nesse dia aqui como dia. É uma festa, é uma grande festa para muita gente, que a gente se reúne porque terminou o ano e vai começar o ano novo. O ano novo civil. Porque o ano novo da igreja já começou. Então, a gente sempre tem a mania, a boa mania, ou o bom costume, de olhar o que aconteceu neste ano que passou. E aqui eu queria partilhar algumas coisas com vocês, mas não no sentido comum. Porque, olha, veja, analisar o que passou. Analisar o que passou é importante. Viver no passado não é importante. Viver no passado não é bom. O passado passou. Então, viver no passado não é legal. Então, analisar o que passou, ele é legal na medida em que eu sei qual que é a lente que eu estou usando para olhar o que passou. Então, veja, a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês, dividir com vocês que participam desse programa de hoje, do dia 31, né? Que é um costume de todos nós. Como é que foi este ano? Como é que este ano aconteceu? Mas em primeiro lugar, qual que é a lente que eu devo usar para analisar o que aconteceu? Essa é uma realidade importante, viu, gente? Qual que é a lente que eu uso? Eu vou olhar para trás e vou perceber pela lente da tristeza, pela lente da mágoa, pela lente da falta de esperança, pela lente da raiva, da decepção, ou até mesmo da depressão. Então, essas análises que nós fazemos de ano que passou, e o que eu preciso melhorar, o que é possível, tudo isso tem o seu lugar, mas o mais importante aqui é a gente, em primeiro lugar, enxergar o ano sob a ação do Espírito Santo, não sob a ação dessas lentes que são ou negativas ou positivas ao extremo. Você percebe? Eu vou olhar o que aconteceu este ano pela luz do Espírito. Eu vou analisar como é que foi este ano que passou pela luz do Espírito Santo. Porque se eu for analisar ou com um coração destruído, um coração magoado, um coração decepcionado, um coração depressivo, a análise vai ser uma análise extremamente negativa e, como tal, falsa. Porque você não está analisando de forma adequada. Ou, se eu for olhar para o que passou de uma forma prepotente, indiferente, orgulhosa, eu também vou estar analisando o que passou de uma forma completamente equivocada, de uma forma errada. Então, por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte. Isso é importante porque
Eu vou dar um exemplo de odontologia, que é onde eu milito, onde eu trabalho, né? Eu sou dentista. Então, chega o paciente no meu consultório e fala, doutor, está doendo o dente. Tá certo, vem aqui, vamos fazer análise, vamos fazer um exame, vamos examinar o seu dente. Então, eu vou pôr óculos, eu tenho lente de aumento, eu tenho uma série de aparelhos que me ajudam a ver melhor, a enxergar melhor. O refletor do consultório é uma luz forte, se eu precisar, eu tenho uma luz que eu ponho na minha lupa. Então, eu vou ter um acesso para analisar o que está acontecendo muito bom. Eu vou ter uma visão ampliada e eu vou ter uma luz específica em cima daquele dente que o paciente está falando que está com dor. Então, eu já começo esta anamnese, esta análise, de uma forma adequada. Vou analisar, a pessoa está com dor. Qual o dente que está doendo? Não sei. Aqui embaixo. Está doendo aqui, mas é tudo aqui embaixo. Eu não sei por que está doendo. Então, tá bom. Então, eu começo a ter aqui uma série de informações. Dói com frio? Dói. Dói com quente? Dói. Veja, então, você vai fazendo uma série de perguntas para o paciente, antes mesmo de olhar o dente, para você formar na sua cabeça um conceito adequado. Aí você começa a olhar com todo esse aparato, né? Com a lupa, com a luz da lupa, com a luz do holofote, e aí você percebe que um dente, aqui desse lado, tem uma cárie escondidinha muito perto da gengiva. Só que não dava para ver isso se não fosse pela lupa e se não fosse pela luz. Percebe? Então, esse dente, é bem provável que este dente esteja causando essa dor. E qual que é o tratamento? O tratamento vai ser tratar o canal, tirar essa cárie e tratar o canal, porque está muito perto do canal, e esse canal e o dente já está abalado por causa disso. Então, esta análise foi correta? Foi na medida em que eu abri o dente, tirei a dor do paciente, e o paciente ficou sem dor, depois de 2, 3 horas de tratamento. Imagina, se eu abro o dente, começo a tratar o canal, tiro aparentemente a dor do paciente, e daqui 2, 3 horas ele me telefona e fala, olha, doutor, está doendo do mesmo jeito. Ou seja, eu abri o dente errado. Graças a Deus, isso é dificílimo de acontecer. Eu tenho muito cuidado nessa análise, eu tenho muito cuidado no exame clínico. E pode acontecer? Pode, mas a gente estuda, justamente para não cometer esse tipo de equívoco, esse erro. Porque é muito desagradável, não só para a gente, principalmente para o paciente. O paciente vem, é anestesiado, você trata o canal, tira a cárie e, de repente, a dor continua do mesmo jeito. Então, você errou o dente. Não era esse dente que estava causando esse problema, era um outro dente. Então, nós fizemos uma análise errada. É a mesma coisa aqui. Quando eu vou olhar para o ano que passou, porque é o dia 31, eu vou olhar com óculos, com lente, com lupa, com luz adequada, ou eu vou olhar de forma negativa? Essa lente que eu estou olhando é uma lente escura ou é uma lente extremamente clara? Compreende? Então, veja, se a pessoa tem um coração triste, magoado, um coração sem esperança, principalmente sem esperança, nós estamos trabalhando esses tempos todos, desde quando o Kairos mudou de horário, que nós começamos o resumo, né, dos pontos principais, à luz do Espírito Santo. E agora nós estamos aqui realmente nos aprofundando bastante na dignidade do ser humano. Essas aulas todas têm esse prisma, esse olhar, a dignidade do ser humano. Deus criou o ser humano debaixo de uma dignidade maravilhosa. Então, é importante a gente compreender isso tudo e entender a vida da gente debaixo desse prisma. Sabe? Será que eu olho para a minha vida com carinho, com amor, ou eu olho a minha vida com desprezo porque eu também fui desprezado, porque eu também fui excluído, porque eu também fui deixado de lado? Como é que eu analiso a história? Como é que eu analiso os fatos que aconteceram no meu dia a dia, nesse ano que passou?
É com esse prisma, é com este coração, é com essa lente escura da tristeza, principalmente com a lente escura da desesperança. Quantas aulas nós estamos tendo nesses nossos resumos, né? Que falam das virtudes, que falaram das virtudes humanas, que falaram das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Sabe, toda essa preparação que nós tivemos do advento para o Natal está repleta de conceito de virtude de esperança. Então, acho que ficou claro ao longo desse mês de dezembro e também novembro, que existe aqui um prisma adequado para olhar a vida da gente. Realmente, eu acho que foi muito bonito esse resumo que nós estamos fazendo, logo que mudou o horário do programa, como eu achei muito oportuno também falar sobre nos preparar para o advento, que é a chegada de Jesus, tanto para o Natal, quanto para a vida eterna, quanto para a segunda volta de Cristo. Então, nós fizemos um mês de preparação para o Natal, e agora nós estamos começando um ano novo. E esses 3 programas que nós estamos começando, né? Dia 31, dia 1º e dia 2, são programas que estão muito voltados para esses conceitos. Né? Como é que foi este ano? O dia 1º, que é dia de guarda, é dia de Nossa Senhora, nós nos colocamos nas mãos da Virgem Maria, nas mãos da igreja para começar um ano novo. E no dia 2, o programa vai ser um trabalho também sobre essa ideia. Sabe, qual que é a minha missão? Qual que é o meu alvo nesse ano novo? O que é realmente importante para a gente? Que é a aula do dia 2, que nós teremos também. E aí depois nós retomamos para terminar o nosso resumo, e aí nós iremos ter, se Deus quiser, o estudo sobre a oração do Pai Nosso, e aí a gente encerra o Catecismo da Igreja Católica. Então, é importante que a gente tenha todo esse contexto, né? Então, dia 31, é normal que a gente tenha essa realidade. Olha, como é que foi meu ano? Então, eu acho que esse mês de dezembro foi muito importante, mas muito importante, para mim, pelo menos, porque eu percebi que eu tenho uma tendência a ter uma falta de esperança muito grande. Estou falando para mim, eu percebi ao longo dessa formação que nós estamos tendo, ou que tivemos, tanto para o Natal, que é o tempo do Advento, como para esse ano novo que vem, eu percebi que este ano que passou, eu me deixei contaminar por uma desesperança muito grande. Eu me deixei contaminar por uma falta de esperança que é crucial na vida da gente. Ter esperança é crucial. Se eu não tenho essa esperança a verdadeira esperança, a verdadeira virtude teologal da esperança, a minha vida se torna extremamente negativa. Se eu não tenho a certeza absoluta de que Deus está comigo, de que Deus está agindo, de que Deus está me transformando, me curando e abrindo portas, e que o melhor ainda vai chegar, e este melhor não é tão necessariamente algo neste mundo só, mas a vida eterna. Se eu não tiver essa certeza, eu vou olhar para os fatos que eu vivi neste ano, tanto os positivos quanto os negativos, de uma maneira oblíqua. Você percebe? A análise que eu vou fazer vai ser uma análise equivocada. Então, isso é muito importante. Qual que é a minha visão? Como que eu enxergo? Eu enxergo o ano que passou movido por tristeza, por decepções, movido por cansaço, movido principalmente por desesperança. Veja, ao redor da gente as coisas estão muito difíceis. A sociedade ao redor da gente está afastada de Deus. A sociedade ao redor da gente está dividida entre ideologias. Está vivendo uma violência profunda. E tudo isso contamina o coração da gente. Se eu não tenho a perspectiva de que Deus está conosco, de que Deus me ama, de que Deus está curando a minha vida, transformando a minha vida, sustentando a minha vida, refazendo a minha vida, santificando a minha existência. Se eu não tenho essa consciência clara, se eu não tenho essa percepção
de que um dia eu estarei com Deus no céu. Por isso que fala, né? Aqueles 7 pontos que nós já estudamos em relação à esperança, que a gente trabalhou tanto no tempo do Advento. Aqueles 7 pontos, né? Vamos relembrar aqueles 7 pontos? Porque isso é muito importante. Quais são os 7 pontos? Primeiro passo, um pouquinho de sofrimento me serve para a gente poder entender a vida como a vida é. Porque quem vive de uma forma muito, entre aspas, mimadinho ou mimadinha, perdeu a noção da realidade. Acha que todos os seus desejos serão cumpridos nessa terra. E é isso que vai trazer a felicidade que todos nós desejamos. Isso é mentira. Nem todos os nossos desejos serão cumpridos nessa terra. Nem todos os nossos desejos são bons. Nem todos os nossos desejos devem ser cumpridos. Percebe? Então, Deus, ele tem que nós precisamos deixar que Deus realmente tome conta da vida da gente. Então, esse é o primeiro passo para a vida de esperança, para chegar numa esperança. O segundo passo, eu preciso me decepcionar um pouco com as pessoas para eu não cair em idolatria. É tão fácil a gente cair em idolatria, a gente idolatra, a gente acha que quem vai ser o nosso Salvador, quem vai nos ajudar, quem vai abrir caminhos, são as outras pessoas, e geralmente não é assim que acontece. Tudo tem limite. Então eu preciso ter uma sã decepção com os outros, porque senão eu vou idolatrar meu papai, vou idolatrar minha mamãe, vou idolatrar minha esposa, vou idolatrar os meus filhos, vou idolatrar o meu trabalho, vou idolatrar o dinheiro, vou idolatrar o poder. Se eu não tiver uma sã decepção com tudo isso, eu corro o risco de perder o foco, eu corro o risco de perder a compreensão. O terceiro ponto é descobrir que eu sou barro, que eu sou fraco. Então, eu preciso perdoar os outros e me perdoar. E deixar que Deus perdoe a gente. E para isso eu preciso me arrepender. E para me arrepender, eu preciso reconhecer as minhas fragilidades. E aí eu vou encontrando, conforme nesse processo, né? Isso aqui é um processo. Primeiro passo, entender o sentido do sofrimento. O segundo passo, descobrir a necessidade de me decepcionar. Eu muitas vezes me apego demais a alguém ou alguma coisa, e esse alguém ou alguma coisa, uma hora ou outra, vai falhar. Só Deus não falha. Sabe? Descobrir que eu também sou fraco, descobrir que eu também preciso ser curado, que eu também preciso ser perdoado, que eu também causei uma série de coisas, então eu não posso ficar julgando os outros. Então, com esse olhar, eu começo a olhar as pessoas que já estão próximas de Deus. E percebo nessas pessoas uma chispa, uma faísca de fogo, esse fogo do Espírito Santo. Mas essas pessoas ainda não têm a plenitude desse fogo. Então eu preciso, olhando para essas faíscas que eu encontro ao meu redor, de boas pessoas, buscar o fogo, que é Deus. Então essa é a realidade, né? Esse contexto aqui, a realidade. Buscar a Deus. Buscar esse Deus, buscar este fogo, com todo o meu ardor, com toda a minha vida, com toda a minha força. Eu me lembro, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele encontra Deus na sarça ardente, aquele arbusto que queima. E ele se aproxima de Deus. Ele estava distante de Deus, ele estava passando por problemas seríssimos. E aí, de repente, Deus se manifesta para Moisés através daquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Aí Moisés se aproxima daquele arbusto. Veja, foi o arbusto queimando, ardendo em chamas, que não se consumia, que fez com que Moisés chegasse perto de Deus. Chegou um tempo na vida de Moisés que Moisés estava tão entregue a Deus que ele subiu ao Monte Sinai para ouvir Deus, para falar com Deus, e o Monte Sinai queimava. O Monte Sinai pegou fogo enquanto Moisés estava lá, este fogo de Deus. Então, Deus se aproximou de Moisés, e Moisés se aproximou de Deus através dessa chispa, dessas faíscas. Veja, aquele arbusto que não queimava. Pegava fogo, mas não se consumia. Então, Moisés percebeu que existe um fogo, que esse fogo é Deus.
E Moisés se entregou tanto a este fogo, que é Deus, que chegou um ponto na vida de Moisés que Moisés começou a liderar o seu povo, libertar o seu povo da mão do faraó. E esse trabalho, essa missão de Moisés foi tão profunda, e a entrega de Moisés a Deus e a essa missão foi tão profunda, que o fogo agora já não estava mais só no arbusto que não se consumia, já estava no coração de Moisés. E Moisés viu a manifestação desse fogo externamente, naquele monte Sinai, quando ele estava lá recebendo os 10 mandamentos, o monte pegou fogo, era o fogo de Deus. Você compreende? Então, é essa busca de perspectiva que a gente tem que ter. Então, essa luz do fogo, ela é uma luz importantíssima, gente. E o 7º ponto é a certeza de que o 7º passo para a esperança é que o melhor ainda não chegou. Então, veja, eu tenho que analisar este ano que passou debaixo desse prisma. Nem o excesso de tristeza, de pessimismo, e nem o excesso de otimismo ou de indiferença. Aonde eu me coloco aqui? Então, muito mais do que a análise, que é importante, é como é que eu faço essa análise. Então, vamos continuar? Vamos analisar um pouquinho esse ano que passou? Será que eu posso ver nesse ano que passou? Como é que eu posso ver isso de forma prática? Como é que eu posso analisar este ano de forma prática? Né? Porque uma coisa é você ter a visão adequada, o olhar adequado para fazer a análise. Outra coisa é como que a gente faz essa análise. Então, eu marquei algumas coisinhas aqui que eu acho que é importante, né? Olhando para esse ano que passou, quais foram os grandes presentes que Deus te deu? Essa é uma boa pergunta para a gente começar a analisar bem o ano que se passou, não é? Será que quando eu vou fazer uma análise do ano que passou, que nós estamos no dia 31, no programa 1000, será que eu faço essa análise com Cristo no centro? Será que essa análise é cristocêntrica? Ou será que essa análise se tornou uma análise tão humana quanto o mundo ao nosso redor? Ou será que essa análise se tornou tão materialista quanto o mundo ao nosso redor? O humano aqui é no sentido materialista, não é no sentido sobrenatural. Então, veja, qual que é a lente que eu olho para o passado? Esse passado que passou desse ano. Veja, agora, como é que eu faço isso na prática? A primeira pergunta que eu deveria fazer, e que você deveria fazer, que eu sugiro que você faça, você pode fazer o que você quiser, mas é uma sugestão. Veja, quais foram os grandes presentes que Deus me deu neste ano que passou? Eu começar a análise do ano de uma forma extremamente cristocêntrica. Você é capaz agora, por exemplo, de, sem pensar muito, de falar, veja, o maior presente que eu recebi esse ano foi tal coisa. Eu vou te dar um exemplo. Veja, o maior presente que eu recebi esse ano foi justamente ter constatado que eu abriguei no meu coração uma desesperança muito grande. O maior presente que eu recebi de Deus esse ano, sem fazer uma análise muito profunda, porque depois, mais tarde, eu vou fazer essa análise muito profunda, mas a primeira coisa que me vem na mente de um grande presente que Deus me deu foi exatamente isso. Deus me deu a percepção que eu necessitava ser profundamente curado de uma desesperança muito grave que já estava se instalando, ou que se instalou na minha vida. Eu percebi que ao longo desse ano, teve alguns momentos que eu fiquei muito cansado. Teve alguns momentos que eu fiquei muito, a ponto de dormir horas e horas de cansaço. E esse cansaço não é um cansaço normal. Não é um cansaço daquele cansaço assim do dia a dia, da idade que chega, da correria, vai para lá, vem para cá, volta para lá, volta para cá. Eu percebi que por trás desse cansaço havia realmente uma tristeza. Porque você vai vendo as coisas que vão acontecendo ao redor da gente,
você vai vendo as coisas da política no Brasil, você vai vendo as coisas, a corrupção que está desenfreada, a violência, o desemprego, a falta de dinheiro, a dificuldade que a gente tem de ganhar dinheiro, as injustiças que chegam até nós, porque um monte de injustiça estão chegando até nós sem nenhum tipo de proteção. Então você vai, conforme você vai analisando a vida social que nos cerca, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, você vai caindo numa tristeza muito grande. Você fala, puxa, não tem saída. O que eu estou vendo acontecer parece que não tem saída. Porque eu esqueci. Sabe, eu fiquei tão envolvido com um monte de coisas negativas que eu esqueci que Jesus é o Senhor do universo. Eu esqueci que para Deus tudo é possível. Eu esqueci o 7º passo desse nosso itinerário para a vida de esperança, para viver a virtude teologal da esperança que nos vem de Deus. Eu percebi que esse 7º passo eu tinha perdido há muito tempo. Qual é esse 7º passo? É justamente isso. Dias melhores virão, em todos os sentidos. Não num sentido fantasioso. Não é no sentido de fingir que as coisas estão más e que magicamente as coisas vão se resolver. Não é isso, não. O 7º passo dessa nossa busca de vida de esperança é que o melhor está por vir. Então, de todas essas situações difíceis que nós estamos vivendo, Deus vai tirar, num determinado momento da nossa história, uma série de bons aprendizados para a gente, como pessoa e como comunidade. Então, o melhor ainda é estar por vir na minha profissão, na minha família, nas dificuldades que nós temos que enfrentar e na vida eterna. Porque Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do mundo, não são os corruptos, não são os ladrões, não são esses políticos venais que tomaram conta do cenário mundial, não são esses ditadores terríveis, não são esses homens que se acham imperadores ou mulheres que se acham imperatrizes, que vão determinar a nossa história, que vão determinar, no fundo, a história da humanidade. Quem é o Senhor da nossa vida e o Senhor da história da humanidade é Deus, é Cristo nosso Senhor. Então, diante dessa constatação, eu percebo, numa análise bem assim, bem imediata, sem muito pensar, qual foi o grande presente que eu recebi de Deus nesse ano? Foi justamente voltar a ter uma perspectiva de vida com virtude da esperança. Não uma esperança irreal. Veja, eu não estou colocando a minha esperança nos políticos, nos governantes, seja eles quais forem, não estou colocando a minha esperança nos líderes do mundo, lá dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Não. Não estou colocando a minha esperança nos vendedores de ilusões. Eu sei que a situação está dura. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito violento. Nós estamos prestes a ter uma guerra mundial de novo, escancarada, aberta. Nós já temos cenários de guerra mundial que ainda não está escancarada. Então eu não tenho ilusão humana. Percebe? O que eu pude receber de Deus esse ano de forma mais linda foi exatamente voltar-me para a virtude da esperança. Virtude teologal de esperança. O meu coração ficou em paz. Apesar de todas as dificuldades e apesar da falta de perspectiva humana que esses tempos estão nos oferecendo. Então, este presente que Deus me deu e que está me dando e que através da gente aqui nós estamos partilhando isso há um mês nessa preparação do Advento, foi para mim uma grande dádiva e essa dádiva tem sido partilhada com vocês. Por isso que eu realmente agradeço muito a Deus por estar aqui à frente. Porque se eu talvez não estivesse aqui à frente desse programa,
talvez eu não estivesse aberto a me voltar a ter de novo como centro da minha vida as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Porque o mundo ao redor da gente vai sugando, vai tirando isso da gente. Então, veja, isso é muito importante, essa primeira pergunta. Qual foi o grande presente que eu recebi de Deus? E aqui você pode pensar, analisar de forma clara quais são os presentes mesmo, não precisa ser só algo espiritual. Um trabalho novo, uma reforma em casa. Veja, a minha casa precisa ser reformada e eu não tenho de onde tirar. Então eu venho pedindo para Deus, Senhor, abra as portas da minha vida financeira, abra as portas da minha vida profissional, para que a gente possa ter uma vida com menos dificuldade que nós estamos tendo. Impressionante. Só que, veja, isso não pode ser o foco principal da minha vida. O foco principal da minha vida tem que ser estar com Cristo. Então, veja, o que aconteceu esse ano? Uma segunda pergunta. O que aconteceu esse ano que não havia acontecido no ano passado? Qual foi a diferença deste ano para o ano passado? Veja, financeiramente falando, este ano para mim foi pior que o ano passado. Financeiramente falando. Então, aqui há um gap, aqui há um desnível que vem se acentuando muito ao longo de décadas. A cada ano que passa, eu venho percebendo que o meu poder financeiro sumiu completamente. Foi um declínio, tem sido um declínio muito grande no meu nível financeiro ao longo desses últimos 30 anos. Financeiramente, para mim, tem sido muito difícil. Então, veja, e aqui cabe, ao longo deste ano, uma análise desse processo junto com Deus. Porque você percebe que realmente, analisando a economia, você percebe que o poder aquisitivo da classe média está praticamente dizimado, destruído. Eu, graças a Deus, procuro viver uma vida sem entrar em dívidas. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Eu vou comprar só o que é necessário, extremamente necessário, eu não entro em dívida de jeito nenhum. Não entro em dívida de cartão de crédito, não entro em dívida de grande financiamento, de jeito nenhum. Com esses juros exorbitantes que a gente vive, nem pensar. Então, veja, esse lado é negativo. Esse lado negativo, ele tem vários componentes. Quais componentes? A estrutura econômica do Brasil é um absurdo. A quantidade de impostos que a gente paga e de taxas diretas e indiretas é um crime. E isso tudo não retorna para a gente. Então, veja, existem aqui elementos que estão além da minha possibilidade. E quais são os elementos que estão dentro da minha possibilidade para, pelo menos, tentar começar a reverter esse processo de definir financeiramente, de queda financeira. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar muito com Deus. Isso é um processo que eu preciso trabalhar com Deus. Porque daqui para frente, as despesas, porque os filhos crescem, vem faculdades, são 3 filhos. Então vem uma série de outras despesas que até então não tinha. Então nós vamos precisar superar tudo isso. E isso aqui é um processo. Então eu preciso estar muito perto de Deus para poder compreender como que a providência de Deus vai se manifestar a partir dessa grande dificuldade. Então, veja. Primeira pergunta. Qual foi o grande presente que Deus me deu? O que aconteceu esse ano que não aconteceu o ano passado? E aí você vai percebendo uma coisa que é muito importante, que eu não quero terminar esse programa sem falar sobre isso. E aqui é uma formação mesmo, é um estudo. Você pode fazer essas análises de uma forma muito mais profunda. Tanto de forma espiritual, material, a gente deve fazer isso como nós estamos explicando para você. Sabe, com a lente adequada, não com a lente da tristeza, nem com a lente da revolta, sabe, analisar de forma adequada. E a análise é cristocêntrica. Em primeiro lugar, Deus, quais foram os grandes presentes espirituais que Deus me deu? Quais são os grandes presentes
que Deus me deu para minha família? Quais são os grandes presentes que Deus deu para minha esposa, para os meus filhos? Você compreende? Aí eu dei um exemplo de um presente espiritual. Mas quais foram os presentes materiais que Deus... E louvar a Deus. E perceber que existem áreas na vida da gente que precisam ser melhoradas. Mas fazer uma análise adequada, não uma análise contaminada. Por ideologias, por raivas, por tristezas, por ódios. Percebe? Então, agora, veja aqui. E aí, esse programa eu gostaria de terminar explicando algo que para mim é muito sério no contexto de conhecimento. Tem muita gente que acha que a vida, que o tempo, são grandes círculos que vão se repetindo ao longo das décadas. Então, tanta gente, quando eu faço aniversário, eu recebo mensagem assim: feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade, nesse ciclo novo que começa. Como se o aniversário fosse um ciclo, como se a vida, se o tempo fosse circular. Tudo volta a se repetir, tudo é igual, tudo... Não é. Não existe ciclos. Isso é uma visão extremamente distorcida de realidade. O tempo em Cristo é uma flecha. As coisas não se repetem. As coisas não são circulares. O tempo não é circular. Esse conceito de tempo circular ficou muito forte na sociedade atual. Hoje, quase todos os seres humanos acham que a vida é ciclos. Ciclos. Não só círculos, como ciclos. Então, o casamento é um ciclo que tem um começo e vai acabar. Veja, e a história repete para todo mundo. Você ouve uma pessoa falar: olha, eu me separei. É um desastre. Mas a pessoa não vê mais isso como um desastre. A pessoa vê isso como um ciclo que se concluiu. Veja, a visão circular, de ciclos. Então, eu tive o ciclo do meu casamento, chegou ao fim. Porque nessa visão circular, as coisas se repetem e chegam a um fim. Tem um começo, um meio e um fim. Um círculo. Um círculo e um círculo. Um ciclo. Veja, então, o casamento que se desfez, o adultério que aconteceu, a separação, que são grandes pecados aí por trás, não é mais visto como grandes pecados, são vistos como ciclos. Esse ciclo do casamento acabou. Agora eu vou passar um tempo sabático e vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. Veja que visão distorcida de vida. Veja a idolatria. Sabe, o único ser, que é Deus, que pode te fazer feliz. Só Deus pode fazer feliz. Nenhuma outra criatura tem o poder de te fazer feliz como nós necessitamos sermos felizes. Só Deus. Por isso a importância de voltar para essa estrutura religiosa, de voltar para esse conceito de esperança que nós trabalhamos ao longo desse mês de dezembro inteiro, gente. Não só analisamos de novo todas as virtudes humanas, como nós analisamos as virtudes teologais e percebemos a importância da esperança, da fé e do amor. Sabe, veja, você viver no erro só vai trazer erro. Você viver no pecado só vai trazer pecado. E não adianta disfarçar isso tudo com esses falsos conceitos. A vida não é uma série de ciclos que se abrem e fecham e que se repetem ao longo dos tempos na vida de todo mundo. A vida, o tempo, é uma flecha. E essa flecha aponta para a vida eterna. A vida não é uma série de círculos e de ciclos que se abrem e fecham. A vida é uma flecha que foi lançada e que ela tem um alvo. Esse alvo é a vida eterna. Então não são círculos, é uma linha. Nós precisamos resgatar nesse último ano que passou, e para começar o ano novo, este conceito religioso adequado. Porque senão, nós vamos entrar nesses ciclos e vamos viver como se isso acontecesse, como se isso fosse real e bom, mas não é.
Porque isso é uma forma disfarçada de esconder os pecados. A pessoa vai lá, falhou no trabalho, perdeu o emprego. Vamos analisar isso aqui. Como é que eu vou analisar isso aqui? Eu perdi o emprego porque o meu patrão é isso, porque os meus colegas são isso. E você? É assim mesmo, a vida é assim mesmo. A vida é ciclos. Sabe, o ciclo desse trabalho terminou. Será? Será que as coisas são assim? Veja, essas análises são análises extremamente mal feitas, porque elas estão baseadas em erros graves. A vida não é círculo, e nem ciclos que se abrem e fecham. A vida é uma flecha que foi lançada quando você nasceu, em direção à vida eterna, em direção ao céu. Eu posso, quando eu perdi o emprego, eu tenho que analisar por que eu perdi o emprego. Não é por causa de ciclos. Não é porque um ciclo se fechou. Não, eu perdi o emprego por vários motivos. E quais foram os motivos que eu ofereci para eu perder esse emprego? Será que eu era um funcionário bem preparado para aquele trabalho? Será que eu era um funcionário atento ao que eu fazia? Será que eu era um funcionário feliz de estar naquele lugar? Será que eu era um funcionário competente? Será que eu fiz esse trabalho com amor, com dedicação, com boa vontade? Ou será que não? Sabe, tudo bem, a vida empresarial, ser empregado, ser funcionário, não é fácil, claro que não, como também não é fácil ser o chefe. Tem os seus prós e tem os seus contras. Mas eu tenho raiva do patrão, eu tenho raiva de todos os patrões. Então você vai para um trabalho, você vai ganhar o seu dinheiro, pouco dinheiro, eu estou ganhando muito pouco dinheiro, eu sou um escravo. Não, você não é escravo. Escravo você é se você for preso num lugar e não puder sair daquele lugar e tiver que trabalhar forçadamente. Você encontrou um trabalho e você não é escravo do trabalho. Você não é escravo do patrão. Quer dizer, então, essas mentalidades que foram sendo incutidas no coração da gente, a gente tem que ter um filtro. Tem empresários que realmente são terríveis e tem empresários que são justos. A questão é, como é que eu analiso este processo da perda do meu emprego? Eu vou culpar os meus colegas, eu vou culpar o patrão, eu vou culpar, ou eu vou olhar para mim também. Veja, não tem nada de ciclo que se fechou. O que acontece é que eu não estava aberto ao trabalho. Eu não trabalhei bem. Eu trabalhei com o coração cheio de rancor. Eu trabalhei com o coração cheio de raiva dos meus colegas. Posso até ter motivos para ter raiva do meu colega, mas eu não perdoei, eu não relevei, eu não olhei para eles com o mesmo barro que eu olho para mim. Porque eu também sou barro. Eles também são. Veja como é importante esses 7 passos, como são importantes esses 7 passos da luta pela esperança. Você sai de uma postura completamente equivocada para uma postura completamente adequada. E olha como isso reflete em todas as áreas da vida da gente. O que aconteceu com o meu dinheiro? Por que eu não estou ganhando tanto dinheiro? Veja, tem um elemento do governo, claro, tem um elemento da situação financeira do mundo, claro, tem tudo isso para ser analisado. Mas quais são as falhas que eu cometo em relação ao dinheiro? Como que é a minha relação com o dinheiro? O que eu espero do dinheiro? Tudo isso precisa ser colocado. E a gente vem com essa história de ciclos que se fecham, a gente não... Primeiro que isso não é verdade, que a vida não é um ciclo, ou vários ciclos que se fecham e abrem. A vida é uma seta, é uma linha que começa no seu nascimento, começa antes do seu nascimento e vai até a vida eterna. Porque a sua vida já começou no coração de Deus. Deus já imaginou você desde toda a eternidade. Deus te imaginou e num determinado momento da história, Deus te pôs no mundo para que você pudesse ser amado profundamente por Ele. Então aqui passa a ser a nossa base de vida. E nós nos afastamos dessa base de vida. Então veja, o dia 31 de dezembro não é um dia em que a gente joga papel no meio da rua, acabou o ano, não sei o quê,
aquela música de Ano Novo, né? Que todo mundo canta, que não sei o quê, que gente que pula ondinha, que... Gente, pelo amor de Deus. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Você entende? Quer dizer, nós precisamos ter uma cabeça cristã. Nós precisamos ter um coração cristão. Nós precisamos começar este ano novo civil, porque o ano novo religioso já começou. E eu espero que você tenha começado o ano novo religioso com a igreja e festejado o ano novo religioso com a igreja, para que nós, nesse ano novo que se abre, possamos analisar o que passou para melhorar. Mas melhorar em que sentido? No sentido da vida eterna. Esse está aqui o que eu gostaria de partilhar com você nesse último dia de ano. E como Deus me deu a graça, como Deus nos deu a graça que nesse último dia do ano o programa 1000 acontecesse, está aqui um outro ponto maravilhoso que eu tenho para festejar esse ano, diferente dos outros anos. Nós conseguimos ter 1000 programas. Que Nossa Senhora possa nos proteger, nos amparar, que Nossa Senhora possa abrir as portas, que Nossa Senhora possa fazer aquilo pelo qual Deus a criou, ser a nossa mãe e nos colocar aos pés de Cristo. Então, o que eu desejo esse ano, esse último dia do ano, olhando para o ano que passou, é que eu possa realmente estar muito mais perto da Virgem Maria e principalmente de Jesus Cristo. Feliz Ano Novo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.